Está no ar o 13º programa da HQ TV, meu nome é Marcelo Tucci, eu sou o Rubens Baquião e a gente vai começar, como sempre, falando sobre as HQs independentes. O HQ independente de hoje que eu vou falar é João e Joana, Cicanos e Ciclanas. Ela é produzida pelo Pedro Hutch Baldoni. Ele faz uma coletânea de vários artistas, acho que aproximadamente uns 50, falando só sobre o tema de Joaninha. Você discorre a história que você quer, mas tem que ter uma Joaninha na história. Ele foi lançado em agosto de 2015, fresquinho. Eu recebi esse daqui da mão do Luciano Salles, que fez parte dos artistas aqui, junto com o Camilo Solano e o Lourenço Mutarelli. E acho que ele trouxe lá da... como que chama? Fast Comics. Fast Comics, isso. Então, é da editora Meu Bolso. Isso aí, é bem legal. Vários desenhos, totalmente um diferente do outro. Esse aqui é o do Luciano. Várias tirinhas, né? São várias tirinhas. Cada um faz o que quer, mas sempre baseada na Joaninha. Essa é a minha dica de hoje de independente. O quadrinho independente que eu vou falar hoje é essa edição Ousadia número 0. Essa edição é de 2013, essa edição. E é uma revista de quadrinhos pornográficos, mas com ótimas ideias e desenhos, muito bem produzida. A história do Sávio Ross, por exemplo, que eu comprei do Sávio Ross, ele fez o argumento e o desenho de uma história que se passa na Bahia colonial, no século XVII. E é sobre o julgamento de uma mulher que foi infiel para o marido dela e mostra a hipocrisia do santo ofício, dos padres que julgam ela. Mostra como que os padres são muito podres em relação a ela. Tipo, o que a história mostra é que ela foi induzida a trair o marido pelo próprio marido. Então é uma crítica bem bacana, assim, mostra bem como que existe uma perversão muito grande no meio religioso, na época da Inquisição, etc. e tal. Então, fica essa dica, é da editora Quadro a Quadro de Salvador. Os desenhos muito bacanas, tá vendo? Muito bem desenhada, muito bem produzida, tudo. Não é uma pornografia gratuita, tem sempre um contexto para discutir esse tema. Mas é maior de 18 anos. Maior de 18, sim. Tem aqui. I'll let you know I left you. I'll let you know I know you. I'll let you be the only one. Let you free. Quadrinho gringo nacional que eu vou apresentar é um gringo chama Valá, uma investigação dadaísta. Ele foi ilustrado pelo Bruno Moser e pelo Máximo Milano, roteiro do Reto Glor. Foi publicado no Brasil pela Conrad. A capa nacional foi feita pela Ana Solti, traduzida por Eduardo Semantobi. São 3 suíços e é um livro grande, né? Não é... É uma história densa. É uma história comprida, tem umas 200 e poucas páginas. Bem pouca fala, bastante desenho. Tudo preto e branco. Bem autoral mesmo, né? As curvas assim lembram o Mutarelli. Dá pra perceber que é europeu, né? Isso, bem europeu. Bem sombrio, né? Mas é bem interessante o jeito que ele faz a disposição dos quadros. Ó. Tem uma hora aqui que tem várias vezes ele pensando aqui, mudando de posição. Diagramação bem pensada, né? Cada página. Eu comprei ele num sebo por R$20. Um livro dessa grossura, mais ou menos, deve ser uns 60 conto, acho.
Ó, eu vou ler aqui porque é um texto meio grande, então eu escrevi, mas eu não decorei. Intrigante mistura de thriller policial e registro de época, essas HQs têm como característica recorrente a representação do momento relevante da história da Suíça, utilizando diferentes estilos de narrativa para criar obras com identidade própria e de um traço tão original quanto cativante. Esse foi, eu vi esse comentário na internet e eu achei legal, que representa mesmo o que ele está passando aqui nos desenhos, assim. A representação de cada quadro é bem diferente do que eu já vi, assim. Eles usaram umas coisas bem legal, assim. E o desenho é, sei lá, meio Scotland Yard, meio Sherlock Holmes, o jeito que os caras, tipo, se surpreendem com as cenas, assim, Moving on, there's so much in life that I need to know. I need a chance. My watch no longer marks the time I've lost. I need one more chance to fix. A dica de quadrinho hoje de Gringo Nacional é essa caixa, Antologia Chiclete com Banana, de HQs nacionais, né? Do Angeli, Laerte. A maioria desses desenhistas conhecidos do quadrinho moderno brasileiro, assim, Laerte, Angeli, Marcati, Luiz G, todos eles estavam na Chiclete com Banana. E é bem bacana porque a Chiclete com Banana foi publicada no Brasil de 1985 até 95. E lançaram 2 caixas. Eu tenho aqui a primeira, número 1 a 8. Eu sei que existe uma segunda, do número 9 ao 16. E essas 16 edições são uma coletânea assim, dos melhores trabalhos. Não é tudo, artistas. então. Não. Aí na primeira capa da antologia é o Bob Cuspe, que é o personagem do Angeli, que sintetiza o movimento punk, né? Essa revista é muito paulista e muito punk. Até quando aparece os hippies, o Woodstock, é a visão do punk sobre a cultura hippie. Sempre essa pegada mesmo. Sim. Essa caixa da editora Nova Sampa e DV. Esse período de 1985 a 1995, quando a Chiclete com Banana foi publicada aqui no Brasil, é um período de muita transformação no cenário brasileiro. Abertura política, né, o fim da ditadura, 4 mudanças de moedas, 4 moedas diferentes no país, o surgimento da AIDS, inflação galopante. Então, tudo isso reflete nesses trabalhos aqui. É sensacional essa coleção. Para quem gosta de quadrinho... Essa aqui é que nem se fosse a média brasileira. Isso. Né? Só que sem aquelas... As entrevistinhas, só a parte de desenho da média. Assim. Nossa, e vendia, assim, absurdo. Acho que eu tenho algumas partes. Eu tenho também a Circo, essas revistas da época. E não dá para entender o quadrinho brasileiro, a evolução do quadrinho brasileiro, sem ler isso aqui. Eu acho que é pedra fundamental, né, de tudo que foi surgindo depois também. Então fica a dica, essa edição essa caixa que foi publicada entre 2007 e 2008. Não é difícil de achar, não, de encontrar. Muito legal esse trabalho. Eu vou procurar isso aí. O artista que eu vou falar hoje é o José Luiz Benício. Ele é nascido em 1932, ele é um desenhista gaúcho. Em 1961 ele realizou grandes trabalhos na parte da propaganda para a Coca-Cola do Brasil aqui. Ele desenhou mais de 300 cartazes de filme. Entre eles os 30 filmes do Trapalhões, foi ele que desenhou o cartaz. Além dos Trapalhões, ele desenhou o Dona Flor e seus 2 maridos, a primeira versão,
e o Independência ou Morte, que é um dos filmes populares da época aí, Os né? cartazes do... Os cartazes dos filmes, é. Ele ilustrou para várias revistas, isto é, a Veja, Playboy, Ele e Ela. Fez ilustrações retrôs para Piccadilly, para Brastemp. Acho que essa da Brastemp, eu meio que lembro, tem uma pin-up sentada numa máquina de lavar, assim, foi ele que fez, assim. Ele é meio... A característica dele é meio baseada nas pin-ups, assim, porque... Ele teve uma grande repercussão quando ele começou a desenhar as capas da Brigitte Monfort, você conhece? Ah, tá. Então, que aquele... Bem desenho publicitário mesmo. Mas ele fez todas as 500 capas da Brigitte Monfort. A Brigitte Monfort foi escrita pelo Lou Carrigan, que é um pseudônimo de um escritor espanhol, Antônio alguma coisa. E é isso aí, ele fez todas as capas da Brigitte até o final, 500 edições em 30 anos de publicação pela editora Eldorado. Eu vou falar sobre o Robert Howard, que é mais conhecido como criador do Conan. O Robert Howard nasce em 1906 e morre em 1936 no Texas. Ele publicou a maioria dos contos, todos os contos dele, em revistas pulp, né, que eram aquelas revistas de papel barato, que circularam durante a Depressão Econômica nos Estados Unidos. Foi nessa época que ele vendeu bastante livros dele. Era amigo do Lovecraft, ele trocava muita correspondência com Lovecraft, o escritor de contos de terror, suspense. O Conan foi criado em 1932, 5 anos antes de o Tolkien publicar O Hobbit. Então, a Era Iboriana, o universo do Conan, é anterior à Terra-média do Tolkien. Ele criou tudo, os mapas da Era Iboriana, os continentes. É um tipo de RPG mesmo, né? Esse tipo de fantasia. Agora, é diferente do Tolkien. O gênero do que o Tolkien escreve é fantasia. O Robert Howard, ele definiu o gênero espada e magia, que tem muito mais sensualidade e violência do que os livros de fantasia. Então, muita gente compara o mundo de Game of Thrones com o mundo do Tolkien, só que o mundo de Game of Thrones é muito mais parecido com a Era Iboriana do Conan, que tem muito mais violência, sexualidade. Tem mais a ver com a área geográfica também, né? Isso, porque no Tolkien é mais norte, né? E aqui você tem os reinos orientais também, igual da Daenerys, etc. Tal. Bem mais parecido mesmo. Não é uma questão de ser melhor, mas é bem diferente, assim. O trabalho do Howard tem uma profundidade filosófica muito interessante, porque ele sempre tem um ponto de vista que é o seguinte: a civilização é artificial e a barbárie, a selvageria, é o estado natural do homem. Então, sempre ele passa a mensagem de que a selvageria volta a se sobrepor sobre a civilização que foi construída. Ele trabalha muito bem isso. Sempre esse ponto de vista é muito bem trabalhado nos contos dele. Então fica a dica para quem gosta desse gênero de fantasia heróica, espada e magia, que gosta de Game of Thrones também, para dar uma olhada no Robert Howard, que é de onde surge esse estilo, de onde surge todo esse universo, esse mundo muito bacana mesmo. Esse livro é uma coletânea das histórias do Conan, publicada pela editora Conrad. Conan o Cimério. Eu tenho 2 volumes, não sei se foi publicado mais, mas é de 2006, mais ou menos, então é fácil encontrar ainda. Será que foi baseado aí as histórias de quadrinhos, porque o Conan Cimério também era em HQ? Isso. E, inclusive, as histórias em quadrinhos mantiveram a mesma cronologia. Tipo, ele sai da terra dele quando é jovem. Essa história aqui, que é a da capa, a filha do gigante do gelo, é uma das, se eu não me engano, a segunda história daquela série Conan o Cimério. Você está falando daquela colorida, formato americano. Bem bacana. Que era mais ou menos o mesmo tamanho que era do Fantasma, que era grande, assim, colorida. Aquela grande. Não uma gigante, aquela, tá. mas um pouquinho maior que essa só. Isso.
Com o Cimério mesmo. Foi bem fiel aos textos do Howard. Muito boa essa série também. A indicação de vídeo hoje eu vou mudar novamente, não é um clipe animado, é sobre um filme, Uma Cilada para Roger Rabbit. Bom pra caramba. Ele não é uma animação completa, é uma mistura de filme com animação. Acho que é o primeiro que saiu desse jeito. Saiu antes do Moonwalker, que o Moonwalker também tem uma parte de desenho. Saiu antes do Space Jam, acho que é o primeiro. Esse filme eu assisti, eu devia ter uns 8 anos de idade. Eu fui no cinema ver esse filme. E deu muito certo, né? Foi muito, e é muito bom, né? Sensacional. Tem o Coelho e a cantora, que são na parte de desenho. Tem vários outros personagens que surgem também. Ele é produzido pelo Steven Spielberg, dirigido pelo Robert Zemeckis. Ganhou 4 Oscars e ele é baseado no livro do Gary Wolfe. Sensacional, né? Eu achei no mesmo sebo que eu comprei aquele livro do Valar. Tá. Eu assisti há pouco tempo e eu acho que envelheceu muito pouco, continuou muito bacana. Sim. Foi muito sensacional. Esse filme é antigo pra caramba. É de 89, 88. Deu certo. Dessas misturas de animação, assim, foi o que... É o primeiro que eu lembro, assim, que tem essa mistura mesmo. E outros não deram muito certo, não ficou muito legal. O Space Jam deu o que falar na época, tal. O Moonwalker, que não ficou... Acho que não sei se é o Moonwalker, acho que é o Moonwalker do Michael Jackson, que tem uma parte que tem um coelho muito louco lá também no filme. Mas não é. Fica a dica aí, é ganhador de 4 Oscars, então é bom. Sensacional. It's the winner of 3 Academy Awards like you've never seen it before. Who Framed Roger Rabbit 25th Anniversary Edition. I'm a tune. Tunes make people laugh. For the first time on eye-popping Blu-ray, it's the edge-of-your-seat thriller that hits like a ton of bricks. We tunes may act idiotic, but we're not stupid. It's groundbreaking, The whole thing stinks like yesterday's diapers. a technically amazing feat. Allow me, mademoiselle. It says rabbit sees stars, not birds. Stars! Can we lose the playback, please? Tunes. I'm not bad. I'm just drawn that way. And that's not all. There's also 3 digitally restored shorts. What a genius! Catch Who Framed Roger Rabbit 25th Anniversary Edition for the first time on Blu-ray. A animação que eu vou indicar é a série The Marks, que é uma animação baseada nos quadrinhos do mesmo nome, The Marks também. São escritos e desenhados pelo Sam Kiff. Sam Kiff foi o desenhista das primeiras edições do Sandman. Essa série tem 3 episódios que foram exibidos pela MTV em 1995. 95, acho que... Essa junção aí de época com MTV, então deve ser bom, porque MTV em 95 era boa ainda. Era boa, Esse desenho saiu junto com o Aeon Flux também, e outras animações da época muito bacanas. Aquele Liquid Television, que era bem legal. Foi uma fase bem da hora para essas animações mesmo. The Max é um super-herói e a série mostra a amizade dele com a Julie, que é uma agente social. É um tipo de super-herói grande, forte, bem brucutuzão mesmo. É bem caricato e meio debochado, assim. Só que a série tem um tom sombrio pra caramba, porque ela analisa bem a psicanálise, assim, a psicologia dos personagens. Essa que é a grande sacada da série, a exploração do inconsciente. Max, ele não é bem o que ele pensa que ele é. Aí no desenrolar da série, no desenvolver da série, você vai notando que aquilo ali é meio que uma projeção da personalidade dele, ele não é o que ele está pensando que é. Que nem o Bird lá, é isso? Birdman. Ah, tá. Que nem o Birdman, que ele acha que ele ainda é um super-herói,
subconsciente dele, assim. E no Birdman você vê que no final fica aberto, né? É, a filha dele tá vendo ele voando. Se é ou não, né? Mas não mostra diretamente, né? Isso, pode até fazer um paralelo. Só que aqui a pegada é bem mais naquela questão assim, o ser humano projeta uma personalidade falsa, porque não consegue encarar a realidade da própria existência. Mascara, né? Ele se mascara como super-herói pra não... Como que ele não consegue fazer isso como um homem normal. Agora no Birdman é o contrário, é o homem lidando com o passado dele. Aqui ele é um super-herói e no desenrolar você vai vendo que na verdade é essa projeção que tá mascarando a realidade. Então vai tirando essas camadas até o fim da série. Sensacional. 13 episódios maravilhosos. O Argo tem umas coisas assim também, só que da parte serial killer, né? Argo não conheço. É um cara que ele acha que tá vendo um serial killer matar um monte de pessoa, mas no final é ele que tá fazendo todas as mortes e não consegue perceber essa mudança de tempo, assim. É filme? É filme. Nunca vi. Bacana. É um seriado que virou um filme também. Então fica a dica de The Max, animação sensacional. Agradecer a todo mundo que está acompanhando o canal, ajudando a compartilhar os vídeos, elogiando. Se tiver alguma coisa que crítica, produtiva ou não, posta lá que a gente vai ler e vai dar atenção, porque a gente pessoal que vê de fora vê melhor, sim, né? Os amigos nossos dão as dicas, assim, dão uns toques e tal. A gente vai tentando melhorar com a medida do possível. E agradecer quem já mandou o HQ pra gente, os amigos que entregaram em mão de outros amigos para enviar pra gente. Esse que eu apresentei hoje foi um desse caso. A gente está desenvolvendo umas parcerias, vamos ver se vai dar certo, a gente vai avisar quando der certo no programa, algumas outras coisas podem estar surgindo aí também. É isso aí, vamos curtir a fanpage, facebook.com/HQTV, acompanhar o canal do YouTube, youtube.com/HQTV, os sites de cada histórias aí, indicando os artistas, vai estar na descrição do YouTube. Isso, tem todos os nomes ali, né, a descrição certinho, pode encontrar. É isso. Então é isso aí, até mês que vem. Até mês que vem, valeu. They